Olá pessoal, essa aula é sobre como utilizar a régua e esquadro. É uma revisão para a aula que a gente teve na última quinta-feira. Então, a primeira parte da aula eu vou refazer aqui com vocês e vocês vão poder assistir quantas vezes for necessário, pausar o vídeo, assistir no acelerado, caso alguém já entendeu, mas ainda assim quer dar uma revisada. Então, vamos ver o principal aqui. Caso eu já tenha um segmento desenhado, como eu faço um segmento perpendicular? E também como que eu construo um segmento paralelo usando régua e esquadro. E esse é o principal da aula, mas o resultado que a gente quer chegar é o seguinte: como eu faço para transportar um vetor e assim fazer geometricamente a soma entre dois vetores. Primeiramente, a gente tem aqui um esquadro. Esse aqui é o esquadro grande, mas como que eu usei na aula era esse pequeno assim. Tanto faz qual você usar, os dois servem para a mesma coisa. E aí a gente vai estar se referindo aos lados desse esquadro da seguinte forma. Eu vou escrever aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Esse lado aqui, a gente vê que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui. 90 graus. Então, considerando isso aqui como um triângulo retângulo, nós estaremos chamando esses dois lados aqui de catetos. Então, esse é um cateto. Esse outro lado aqui também é um cateto. E esse lado maior aqui é a hipotenusa. Tudo bem? Apenas para a gente se referir aqui nos próximos slides. Também a gente vai estar fazendo uso de régua. E aqui, a princípio, não importa a marcação da sua régua ou o tamanho dela. Então, em alguns momentos aqui, quando eu ajustar minha régua, pode ser que eu altere o tamanho dela, mas isso não interfere, tudo bem? A régua que vocês têm já serve. De preferência é uma régua de 30 centímetros, que é o padrão. Então, vamos lá. Como fazer uma reta perpendicular usando o esquadro e régua? A gente tem aqui um segmento e, opcionalmente, né, em alguns casos pode ser que tenha um ponto pelo qual eu quero que a minha reta perpendicular passe. E em alguns casos, eu simplesmente quero marcar em qualquer lugar. De toda forma, essa explicação aqui serve para qualquer um desses dois casos. Como eu faço um segmento perpendicular aqui? Primeiramente, se eu quiser colocar um segmento perpendicular em qualquer ponto, eu posso apoiar um dos catetos do meu esquadro sobre a reta, colocar a régua rente ao meu esquadro, encostado no caso. Aqui eu não consigo fazer isso nesse programa, mas é isso que quer dizer. E eu traço aqui a reta perpendicular. Se eu quisesse traçar essa reta passando pelo ponto P, como eu faria isso? Então, vamos apagar essa reta aqui
e ver como a gente faz. Eu coloco aqui o meu esquadro e eu vou usar a régua como trilho, certo? A mesma coisa que eu quero fazer, eu quero traçar a minha reta perpendicular, que vai ser aqui, só que eu quero traçar ela um pouco mais para frente. Eu vou pegar outra régua apenas para não confundir, mas com uma régua vocês fazem isso. Então, poderia ser até a mesma. Eu não vou estar usando duas réguas ao mesmo tempo. Se eu usar a régua como trilho para ajustar onde que eu quero deixar o esquadro, então eu deixo a minha régua rente ao esquadro, no caso encostando ali, e deslizo o esquadro pelo trilho. Deslizo o esquadro pelo trilho até que ele chega aqui no ponto P. Eu posso usar a régua como trilho de novo. Como eu faço isso? Eu coloco ela aqui no outro lado, no outro cateto. E arrasto o esquadro sobre o trilho. Agora para a direita. Até que ele passe pelo ponto P. Veja o seguinte, a ideia aqui é que eu arrasto o esquadro pelo trilho, mas eu não entorto o ângulo dele. O esquadro, quando começou, ele estava nessa posição e ele permanece na mesma posição. Ele só trocou de lugar com a gente arrastando ele pelos trilhos que a gente usou aqui. Pronto, a partir de que ele está posicionado, a gente já vê que tem uma reta perpendicular que passa ali pelo P. Ou a gente risca direto ali no esquadro, ou então a gente coloca a régua aqui, rente ao esquadro. Tudo bem? Dá para tirar o esquadro, só estou deixando aqui para ficar mais visível. E traça a reta perpendicular que passa pelo ponto P. O resultado disso é então que esses ângulos aqui são 90 graus, qualquer um deles, porque a reta é perpendicular. Tudo bem. Agora, como eu faço uma reta paralela usando esquadro e régua? É uma ideia bem parecida. Também a gente vai usar os trilhos e os lados do esquadro. Então, vamos lá. Tenho aqui o meu esquadro. Eu vou colocar a hipotenusa dele sobre a minha reta, no segmento que eu já tenho. E eu vou usar um trilho para arrastar ele para baixo, para que assim eu consiga marcar uma reta que passa por esse lado aqui de baixo dele. Então vamos fazer isso, vamos usar o trilho. Vou colocar aqui no canto, porque aqui eu vou ter espaço para passar o esquadro, ele não vai sair da minha tela. Tudo bem, coloquei a hipotenusa em cima do segmento, bem certinho, bem retinho. E eu coloco a régua rente a um dos lados aqui que vai servir como trilho. Deixa eu ver se entortar só um pouquinho mais para ficar bem certinho. Aí, aqui a gente já consegue ver que não vai passar pelo ponto P. Eu vou puxar ele um pouquinho para a esquerda. Mas tudo bem, vamos fazer assim mesmo, porque aí a gente vê isso também, porque
não tem problema caso isso acontecer. Vamos deixar o ponto P fora aqui. Agora, a gente arrasta o esquadro sobre o trilho. Então, arrasta rente aqui a régua até que chegue em uma altura aqui que talvez passe pelo ponto P. Então, eu troco o trilho. Eu vou pegar outra régua, mas pode ser a mesma. Simplesmente por facilidade, porque ela já está no ângulo que eu preciso aqui. E vou colocar um trilho aqui para eu poder arrastar o meu esquadro. Ainda não está passando a minha reta paralela, que seria aqui embaixo, pelo ponto P. Eu preciso que ela suba um pouquinho. Então, eu coloco o meu trilho de volta no lado do esquadro e caminho aqui o esquadro sobre o trilho até que passe pelo ponto P. Pronto, a gente já vê aqui que se a gente passar uma reta pela hipotenusa do esquadro, ela vai ser paralela à reta original, que está em azul, e ela passa pelo ponto P. Então, é isso que a gente vai fazer. Dá para passar a reta direto aqui. Como aqui nesse programa que eu estou usando eu não consigo, eu vou colocar a régua para que eu possa riscar com a régua. Então, eu coloco a minha régua rente aqui, encostado, no caso de vocês. Dá para tirar o esquadro daqui e passo a minha reta. Essa reta, ela é paralela à reta original e passa pelo ponto P. E assim a gente já viu como a gente faz uma reta paralela e uma reta perpendicular, apenas usando o esquadro para preservar os ângulos e utilizando a régua como trilho. Agora, a gente vai ver aquela ideia que eu mencionei de calcular a fração utilizando régua e esquadro por semelhança de triângulos. Qual era a ideia aqui? Praticar a construção de retas paralelas. Nada mais que isso. Então, como eu faço isso? Essa mesma explicação que teve na aula. Vamos escrever um enunciado aqui, né? Apenas para ficar mais claro quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, divida o segmento em 3 partes iguais. Como eu faço isso? Primeiro, eu coloco a minha régua bem na pontinha aqui do segmento e faço um segmento com 3 medidas iguais. Então, aqui eu fiz um segmento grande e eu vou pegar aqui 3 medidas iguais. Vou pegar com 2 centímetros. Então, primeiro ponto aqui no 2, segundo ponto aqui no 4 centímetros e o terceiro ponto no 6. Perceba o seguinte, não importa o tamanho que você escolher, quantos centímetros, o que importa é que sejam 3 pedaços iguais. E outra coisa, todo desenho que você faz na mão, ele não vai ficar perfeito. Não importa o quanto você se esforce, ele pode ficar muito bom, muito bonito, mas perfeito não vai ficar. Então, fica tranquilo sobre isso. Tudo bem, eu tenho aqui meu segmento de medida 3. Agora, eu faço a mesma coisa que a gente
fez na aula, eu pego esse pontinho ali do final, então vou pegar a régua aqui, girar ela, para conectar esse ponto final com o ponto final do segmento e fechar um triângulo. Pronto, eu fechei um triângulo aqui. O que eu vou fazer é preservar esse ângulo. Como eu posso fazer isso? Tem duas formas. Eu posso usar tanto o esquadro como o trilho, da forma que é o caminho contrário que a gente estava fazendo, mas é a mesma coisa. Ou então, eu posso usar a régua como trilho, que é o que a gente já estava fazendo. A gente coloca aqui o cateto, por exemplo. Vamos colocar aqui porque a gente sabe que a gente vai, se a gente for na direção para baixo, a gente vai acabar passando pelo segundo ponto. E aí, eu vou pegar outra régua, mas pode ser a mesma para vocês, que para mim é muito mais difícil girar a régua aqui. E aí eu coloco a régua como trilho. Vamos colocar ela aqui bem rente com o nosso esquadro. No caso de vocês, encostado no esquadro. Vou colocar bem certinho. E aí a gente puxa o nosso esquadro sobre o trilho, até chegar nesse ponto aqui que a gente já tem. Dá pra marcar direto no esquadro aqui, só que no programa eu não consigo, então eu vou colocar a régua para fazer esse risco. Tudo bem? Coloquei a régua aqui encostada no esquadro, no caso de vocês. E eu vou marcar aqui esse segmento. Aí eu faço a mesma coisa, coloco a régua aqui do lado como trilho, puxo esse esquadro mais para baixo pelo trilho, certo? Arrastando ele em cima do trilho para preservar o ângulo, até que chegue aqui no meu segundo ponto. Aí eu pego a régua, que pode ser a mesma, coloco aqui rente ao esquadro, encostado no esquadro no caso de vocês. E passo esse segmento daqui. Vocês podem passar no esquadro mesmo, como eu falei. Eu só faço assim aqui porque é o que eu consigo. E pronto. Cada um desses intervalos aqui embaixo vai ter a mesma medida. Então, esse intervalo daqui ele mede 1/3 do intervalo azul. E a gente fez isso usando retas paralelas. Agora, a gente chegou na parte que talvez seria a principal da aula, que é como a gente pode transladar um vetor usando esquadro e régua. E é a mesma ideia de usar a régua como trilho, para preservar os ângulos do esquadro. Como eu tenho falado desde a primeira aula, apenas como revisão,
O que define um vetor? O vetor ele é definido por direção, comprimento e sentido. Tanto faz a ordem que você considerar essas características, mas são essas três. Ele não é fixado em um ponto. Então, a representação geométrica do vetor é em qualquer lugar do espaço. Existe uma forma padrão em que a gente puxa o vetor porque a origem dele coincida com a origem do eixo cartesiano. Isso facilita muito para a gente fazer as contas. Mas, na realidade, ele não é fixado em algum lugar. A única coisa que é fixa é a direção, comprimento e sentido. Então, tendo esse vetor aqui desenhado na imagem e esse ponto, vamos transportar esse vetor de forma que ele mantenha direção, comprimento e sentido, porém, de forma que a origem do vetor, ou seja, esse pontinho daqui, esteja sobre esse outro pontinho aqui. E vamos fazer isso usando a mesma ideia que a gente já tem de trilho. Eu vou pegar aqui o meu esquadro. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Não sei o que está acontecendo com ele. Eu vou voltar para o slide anterior para ver se resolve. Deu certo. Vou pegar o esquadro pequeno que eu tô usando, mas qualquer um que vocês usarem vai dar certo igual. E eu vou transportar o meu vetor ali para aquele ponto. O que eu vou fazer por primeiro? Eu vou fazer uma reta paralela a ele. Então, vamos escolher um lado aqui para colocar o esquadro. E depois a gente vai escolher um trilho que chegue ali onde a gente quer chegar. Então eu pego o meu esquadro e coloco aqui bem certinho em cima do meu vetor. Agora eu pego uma régua e faço um trilho. Vou tentar fazer um trilho bem bonito aqui. Bem certinho. Para vocês basta encostar o esquadro na régua. Pronto. Digamos que está encostado aqui o esquadro na régua. Agora eu puxo o esquadro sobre o trilho. O lado que eu estou usando é a hipotenusa. Lembra disso? Eu quero fazer uma reta paralela com esse vetor. Então, o lado que eu vou riscar depois também é a hipotenusa. Então, a gente arrasta ele aqui sobre o trilho até que passe sobre o ponto que a gente está querendo. Suponha que está aqui bem encostadinho no trilho, tá bom? Aqui eu não consigo fazer isso aqui, mas vocês conseguem aí. Eu puxei o esquadro sobre o trilho, encostado na régua, certo? A régua é o trilho. E agora, no caderno de vocês conseguiriam passar direto aqui esse segmento paralelo, simplesmente no esquadro. Eu vou virar a régua, porque aqui eu não consigo. Então, aqui eu passo esse segmento, que eu vou fazer aqui em
amarelo, passa ele grande o suficiente. Pronto, esse segmento aqui é paralelo ao meu vetor. O que a gente já conseguiu com isso? Preservar a direção. Agora a gente vai preservar o comprimento. Como a gente faz isso? Com compasso. Por mais que o compasso não está mencionado ali, mas aqui também, se você já soubesse a medida dele em centímetros, é simplesmente medir com a régua e marcar ali no segmento que a gente já tem. Como a gente faz isso? A gente pega a ponta seca, que é a ponta que não tem lapiseira do compasso, e põe aqui em cima da origem do vetor. Aí, a outra ponta, a gente deixa o compasso bem certinho aqui, a outra ponta vai ser na ponta do vetor. Então, deixa eu girar ele aqui. Ver se está bem certinho. Tudo bem? A gente faz isso para pegar o tamanho dele. Ponta seca na origem, ponta com lápis na extremidade. Certo? A gente tem a medida aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mesma medida e passar ali no segmento que a gente já tem, para que a gente preserve o comprimento. Ponta seca no ponto que vai ser a minha origem, vai representar a origem, e a outra a gente risca. Então agora a gente já tem o comprimento que esperávamos ter. Só falta preservar o sentido. E essa é a parte mais fácil. A gente vem aqui e faz uma flecha nessa ponta. Esse vetor que o comprimento dele está em amarelo e tem essa flecha, ele é igualzinho àquele outro vetor, só que representado em outro ponto do espaço. Ou seja, a gente transladou a representação geométrica desse vetor. Embora seja o mesmo, porque ambos têm a mesma direção, comprimento e sentido. Tudo bem, a gente fez isso. A gente tem mais uma coisa para ver, que é a soma de vetores, como ela se parece geometricamente. Continuando aqui para a nossa soma de vetores na forma geométrica, né? Interpretação geométrica da soma de vetores. Pelo algoritmo que a gente viu na aula, como a gente faz a soma de vetores? A gente vai pegar um dos vetores e colocar a extremidade dele sobre a origem do outro. E depois a gente vai ligar os pontos. Então, vamos começar fazendo isso. Eu escolho um dos vetores, nesse caso, o que eu estou escolhendo aqui vai ser esse da esquerda, mas qual vocês escolherem já serve. Vou escolher esse daqui. E eu vou fazer aquele procedimento que a gente acabou de ver. E eu vou transladar ele de forma que a origem dele esteja sobre a extremidade do outro vetor. Então, vamos por aquilo que a gente viu em prática. Da mesma forma, eu estou usando esse esquadro, mas qual vocês quiserem usar
já funciona, e a régua. Como eu vou pegar esse vetor da esquerda, vamos colocar o esquadro nele. Aqui, como vocês já podem ter observado, não importa muito a posição do esquadro, qual lado que eu escolho, contanto que eu uso o trilho sempre. Como a gente quer puxar ele para direita, eu vou escolher esse lado aqui como trilho, certo? Vou colocar esse cateto em cima do meu vetor e vamos usar o outro como trilho aqui com a régua. Deixar bem certinho, para vocês é mais fácil. Só deixar os dois bem encostados que já funciona. Vai fugir um pouco aqui da folha, mas vai dar para entender. Então, a partir de que eu já coloquei a minha régua aqui como trilho, eu arrasto sobre o trilho o meu esquadro. Então, por exemplo, aqui eu arrastei até aqui em cima, que fica fora da folha. Agora eu preciso descer um pouco, porque ficou longe da extremidade desse outro vetor. O que eu vou fazer? Eu vou usar o outro lado do esquadro para trilho de novo. Lembrando, a gente usou esse cateto aqui para pegar a direção do vetor, então é nesse cateto que a gente vai precisar traçar a reta depois. É isso que a gente tem que sempre lembrar. Então, vamos acertar aqui as réguas para fazer um trilho certinho. O esquadro, deixa ele lá, porque ele não pode ser entortado. O que se ajusta aqui é o trilho, não o esquadro. Nunca tira o esquadro do lugar que ele está sem usar trilho, senão você está perdendo a direção. Então, tudo bem, vamos descer ele aqui pelo trilho. A gente vai ter que descer mais um pouco, porque ele ainda está longe dessa extremidade do outro vetor. De novo, a gente usa aqui um outro lado que está favorável como trilho. Certo? O esquadro fica parado no lugar dele, não mexe o esquadro. E a gente desce ele aqui pelo trilho. Pronto, agora aqui, lembrando, é esse lado que a gente queria. Como a gente faz? Vamos riscar agora, porque a gente já tem a nossa direção, já está transportada. Certo? Só para vocês verem. A gente tem aqui nosso vetor. Aqui do outro lado, certo? A gente tem aqui a direção do nosso vetor. Do outro lado, a direção é mantida nesse segmento que a gente obteve. Então, aqui a gente passa a nossa reta, nosso segmento que tem a mesma direção que o vetor à esquerda. Vamos passar ele grande o suficiente. Agora, da mesma forma que a gente tinha feito antes, nós pegamos a medida desse vetor para colocar ali sobre o segmento. Então, ponta seca na origem, ponta com lápis na extremidade desse vetor, para a gente pegar o comprimento dele. Certo? Aqui.
mesmo comprimento. A gente vem aqui com a ponta seca na extremidade do outro vetor e marco aqui essa medida que a gente estava precisando. Então, a gente já transportou o nosso vetor ali, dá pra apagar o resto que está sobrando. Colocar uma pontinha nele para definir a direção. Vou colocar em azul também para ficar igual. Agora a gente pode fazer a soma de vetores. Como dizia no nosso algoritmo para fazer a soma de vetores? Ligar a origem de um dos vetores à extremidade do outro, né? Após ter colocado eles nesse formato. Então, vamos fazer isso aqui com a régua. Como eu falei para vocês, a régua de vocês dá certo. Às vezes eu vou diminuir aqui porque para me ajudar no programa, mas qualquer régua dá certo aqui. E agora a gente traça um segmento ligando esses dois pontos, que eu vou fazer aqui em vermelho. A gente tem a direção, tem o comprimento, falta o sentido. E o sentido da nossa soma, ele sai da origem do vetor que está em preto e chega na extremidade do vetor que ficou em azul, o transportado. Espera aí que eu saí do slide. Resultado. Aqui vai ser a flechinha dele. Esse é o meu vetor de soma entre esses dois vetores que estão na cor preta. Esse é um exercício parecido com o exercício 3 da lista que eu passei para vocês treinarem. Vamos então fazer um exercício da lista. Antes disso, ficou ainda como fazer raiz quadrada. Então, vamos ver como faz raiz quadrada primeiro. Depois eu vou resolver um exercício da lista com vocês. Como obter raiz quadrada. Primeiramente, vamos considerar um triângulo retângulo. Para ir mais rápido, não vou desenhar ele aqui. Vamos supor que esse esquadro é um triângulo retângulo. E a gente tem os três lados deles, que a gente vai chamar aqui a hipotenusa de A e os catetos de B e C, tanto faz a ordem. Como é um triângulo retângulo, a gente tem aquela regra, aquela equação. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. E, consequentemente, quando daqui eu posso tirar o seguinte: A igual raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem, mas como que eu uso isso? Então, vamos dar números aqui para essas letras, porque elas são as medidas dos lados do nosso triângulo retângulo. Então,
Vamos supor que o A que a gente quer encontrar é raiz de 5. Quanto precisa valer o B e o C? Por exemplo, o meu B, eu posso tomar ele igual a 1, e o meu C igual a 2. E aqui a gente vai obter esse resultado. A ao quadrado vai ser igual a 5. Isso vai ser igual a B ao quadrado, que é 1, mais C ao quadrado, que é 4. Na prática, então, vamos obter esse segmento resolvendo o exercício, o último item do exercício 2 da lista que eu passei para vocês. Então, vamos ter o eixo cartesiano. Vou fazer ele bem grande aqui, façam o tamanho que vocês consigam visualizar bem. Vou fazer ele numa cor mais fraca, para ele não se destacar tanto. Aí, como a gente tinha visto, faz perpendicular aqui, coloca o esquadro sobre a régua, para a gente aproveitar o ângulo dele, o ângulo reto. Diminuindo a régua aqui. Pronto, já temos nosso ângulo de 90 graus, reta perpendicular. Supondo, né? Supondo que está bem certinho, que se eu fosse com um esquadro e régua físicos estivessem aqui bem encaixados. Eu tenho aqui a minha outra parte do eixo do plano. Como que eu faço isso daqui? O eixo ordenado, ele tem as marcações de centímetros. Então, ou de unidades, né, no caso. Aqui eu estou usando centímetros porque eu estou com régua, mas se você está usando caderno quadriculado, as marcações são por quadrinho. Então, vamos pôr as marcações aqui. Eu vou colocar de 2 em 2 centímetros para ficar mais visível para vocês. Colocando aqui para direita, porque a nossa abscissa está para direita. A ordenada eu não vou conseguir marcar aqui, para mostrar como que eu faço, como eu obtenho esse número, raiz de 5. Então, tudo bem. A gente tem aqui, sobre o eixo das abscissas, esses pontos. Aqui é o 0. A mesma medida eu tenho que pôr no eixo
das ordenadas? Então, vamos marcar aqui. Mesmo tamanho da minha unidade. Aqui tem as flechinhas, né, dos meus eixos. X e Y. Tudo bem, vamos obter o valor raiz de 5 sobre as abscissas, sobre o eixo X. Como a gente faz isso? A gente faz aquele triângulo retângulo que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente viu que 5 é igual a 1 mais 4, portanto, se eu fizer esse triângulo retângulo exatamente com essas medidas que a gente tem aqui, esse lado aqui do triângulo, a hipotenusa, vai valer raiz de 5. Então, vamos fazer o mesmo. Então, primeiro a gente vai pegar um lado valendo 1, aqui sobre o eixo Y, e o outro lado valendo 2 aqui sobre o X. Mas tanto faz, porque a medida é a mesma, então poderia ser invertido e você iria obter o mesmo valor. Aí, eu vou pegar o compasso e tirar essa medida que seria do triângulo retângulo. Você pode usar a régua para marcar ali? Se você quiser, pode, mas não é necessário. Então, vamos desenhar esse triângulo aqui para ficar visível. Mas, se ele não estivesse aqui, não teria problema. Porque a medida é que a gente precisa. Então, essa medida que eu vou colocar aqui em amarelo. No nosso desenho, essa medida aqui é igual a raiz de 5. Como a gente marca isso aqui no eixo X? Simplesmente usando o compasso. A gente coloca a ponta seca em um dos lados do segmento, aponta com lápis, a gente põe na outra pontinha do segmento para tirar essa medida. E agora a gente transporta ela para o eixo X. Então, põe a ponta seca aqui na origem e marca com um compasso. O que a gente obteve é o seguinte: esse ponto aqui dá para enxergar muito bem. Agora aqui está em vermelho. Ele é o ponto raiz de 5 sobre o eixo X. Esse é o exercício mais difícil, assim, do exercício 2, o item mais difícil. Eu vou fazer também o raiz de 10 para vocês sobre o eixo Y, para vocês verem como fica. Então, vamos lá. Como que eu vou conseguir o raiz de 10? A gente já tem o raiz de 5 aqui, que a gente marcou.
Então, eu vou apagar o que está sobrando aqui no nosso desenho. Achei que eu conseguiria diminuir a borracha, mas aparentemente não. Agora a gente vai fazer uma multiplicação. Vamos obter o segmento raiz de 2. Por quê? Eu explico a ideia. A ideia é a seguinte. Raiz de 10 é igual a raiz de 5 vezes raiz de 2. E agora a gente vai estar utilizando a mesma ideia de proporcionalidade que a gente estava usando para obter frações de segmentos, mas agora para a gente obter um segmento maior. A ideia é exatamente a mesma, só que vai ser uma multiplicação. Como vai ser essa proporcionalidade? Vai ser uma regra de 3. Então, raiz de 5 está para 1, assim como raiz de 10, que é raiz de 5 vezes raiz de 2, está para 1 vezes raiz de 2. No próximo slide a gente vai fazer isso geometricamente. Eu copiei esse pedacinho ali que a gente tinha para tirar essa medida. Então, eu vou fazer um segmento aqui, porque pra gente não ter que ficar calculando de novo, né, essa mesma coisa. E aí a gente já termina essa parte. Só pra eu saber quanto é essa medida. Então, vou aqui colocar um ponto aqui no começo do segmento para marcar minha medida. Pego o compasso, ponta seca aqui na origem, a outra ponta aqui no nosso raiz de 5. Vamos ver se está certinho. Aparentemente sim. Lembrando que tudo que é desenho é aproximado. Aqui posso tirar minha régua. Coloquei a ponta seca nessa pontinha ali do segmento. Vou marcar aqui. E pronto, a gente já tem a medida que a gente queria guardar, que é raiz de 5. Pra gente usar depois. É o comprimento desse segmento aqui. Esse pedaço aqui eu vou apagar ele. Deixa eu ver se eu consigo. Tirar ele daqui da área visível, então, já que eu não consegui apagar. Tá bom, vamos fazer o nosso eixo de novo, porque agora sim a gente vai marcar o ponto que é menos raiz de 10 nas ordenadas e o raiz de 5 nas abscissas que a gente já tinha conseguido. Então, vamos fazer ele bem grande. Deixa eu até puxar de novo esse daqui que a gente tinha perdido, para eu pegar a mesma medida, certo? Manter o tamanho das unidades aqui é muito importante. Então, a gente está usando 2 centímetros cada unidade.
que a régua de vocês não muda de tamanho, então é muito mais fácil ficar olhando do que aqui. Vamos fazer os eixos normalmente. Aqui eu coloquei assim, mas tanto faz, sabe? Tanto faz o lado que você vai fazer 90 graus aqui. Eu fiz o eixo dos Y primeiro, então agora eu vou aproveitar o ângulo de 90 graus para fazer o eixo do X. Mas se eu tivesse feito primeiro o eixo do X, dava na mesma. Não interfere em nada. Pronto, já temos aqui 90 graus. Podemos traçar aqui o eixo X. Agora a gente precisa marcar as unidades, para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então, vou marcar aqui as unidades no eixo Y. Deixa eu achar onde eu deixei a caneta. A gente estava marcando em 2 centímetros, então continuamos assim para preservar o tamanho da unidade, senão não faz sentido o nosso exercício aqui. Aqui vai ser o ponto -1 sobre o eixo Y, -2, -3, -4 e -5. E aqui em cima é a origem. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. E esse valor aqui é raiz de 5, que a gente calculou no slide anterior. Agora a gente faz as marcações no eixo X. Coloco a minha régua aqui bem certinho em cima do eixo X. E vamos marcar também a cada 2 centímetros as unidades. Vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Primeira coisa, vamos obter o raiz de 2 da mesma forma que a gente fez antes. Então, vamos deixar um segmento aqui para fazer o raiz de 2, certo? Vamos deixar ele aqui em verde. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui a gente vai descobrir quanto que é essa medida. Vou deixar um ponto aqui que vai ser o começo do segmento e a medida final dele seja a raiz de 2. Pronto. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente tem a seguinte conta. A ao quadrado
igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde b e c são os catetos. Se eu quero que o meu a seja igual a raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado igual a 2, que é igual a 1 mais 1. Certo? Então, se eu pegar os meus lados B e C, medindo raiz de 1, ou seja, isso aqui é igual a 1, a minha hipotenusa vai medir raiz de 2. Então, vamos fazer justamente isso. Então, eu coloco a minha régua aqui, no 1 e menos 1, por exemplo. Porque o que importa aqui no triângulo é a medida, certo? E aqui tem medida 1. Se eu fizesse um triângulo aqui para cima, daria certo igual, é a mesma coisa. E eu passo um segmento aqui, que vai ser a minha hipotenusa. Agora, eu venho aqui com o meu compasso, coloco a ponta seca em uma extremidade. Eu não precisava ter feito esse risco amarelo, eu estou fazendo para a questão de ficar melhor de enxergar. E a outra ponta eu coloco sobre o 1. Essa medida que eu peguei aqui vai ser igual a raiz de 2, aproximadamente. Então, se eu coloco a ponta seca em cima dessa extremidade aqui, e eu marco aqui essa medida, esse valor aqui vai ser raiz de 2. O valor resultante aqui. E agora entra a nossa regra de 3. Para vocês verem que esse último exercício realmente era difícil, mas eu não... Assim, eu não faria ele valendo nota. É para vocês entenderem como funciona esse tipo de coisa. O principal mesmo dessa aula era conseguir transportar o vetor. Foi o que a gente viu anteriormente. Agora a gente tem aqui raiz de 5, que é o valor que a gente vai marcar sobre as abscissas. A gente tem que marcar esse ponto. A gente pega o compasso para pegar essa medida. Então, vamos aqui. Coloca a pontinha em um extremo do segmento, a outra pontinha no outro extremo, e a gente pegou essa medida, raiz de 5. Aí eu ponho aqui na origem e marco no eixo X. Esse ponto aqui é a raiz de 5. Ao mesmo tempo, vamos marcar também no eixo Y, só que ali para baixo, porque a gente quer aumentar o segmento, né? Então, deixa eu colocar aqui bem certinho na origem. O mais certinho que conseguir, né? Porque perfeito nunca vai ficar. E aqui embaixo a gente tem raiz de 5 também. E aí, vamos fazer a proporcionalidade. Então, vamos pegar aqui o raiz de 2
lembrando para vocês, porque ficou no outro slide, então vamos escrever aqui. A proporcionalidade que a gente queria ver era raiz de 5 está para 1, assim como raiz de 10 está para raiz de 2. Esse valor aqui, que eu acabei de riscar, é raiz de 5. Certo? Como ele está aqui no eixo, menos raiz de 5. Mas a medida dele até o zero é raiz de 5. Aqui também, essa medida aqui é raiz de 5. Então, vamos lá. Primeira linha aqui, raiz de 5 está para 1. Raiz de 5 está para 1. Vamos fazer uma linha ali. Deixa eu ver se assim... Vamos fazer com régua, né? Que melhor. Ficar aproximadamente assim. E eu tenho esse triângulo aqui. A minha régua, que eu marquei aqui, eu vou voltar ela aqui em cima desse segmento depois, tá bom? E agora a gente vai fazer a proporção que está ali embaixo. Raiz de 10 está para raiz de 2. Então, eu vou pegar esse segmento raiz de 2. Vamos pegar ele aqui. Tá aqui em verde, aqui na direita, se vocês lembram. Vamos pegar essa medida. Sumiu meu compasso. Pronto, peguei essa medida. E vou marcar aqui no eixo X. Vai estar mais ou menos aqui. Então, esse segundo risco aqui vai ser o meu raiz de 2. E a gente vai fazer uma reta paralela aqui com esse segmento amarelo. E com isso a gente vai obter proporcionalidade. Então, a gente vai precisar do esquadro, como a gente já viu, reta paralela. Escolhe um dos lados para pôr o esquadro e o outro vai servir de trilho. Tanto faz o lado que você escolher, escolhe o que você achar mais fácil para você. Mas o importante é que o esquadro não caminhe sem trilho, porque aí você preserva a direção. Então, suponha, a gente escolhe fazer assim. E aí a gente tenta caminhar ele para trás para que ele passe pelo raiz de 2. Então, um lugar que a gente pode pôr trilho é aqui embaixo. Eu quero passar pelo raiz de 2 ali no X, para fazer a proporcionalidade.
Tudo bem, coloquei meu trilho aqui rente ao esquadro. Eu caminho o esquadro sobre o trilho. Até pegar ali o raiz de 2. Aproximadamente aqui. Aí vocês já podem traçar aqui no próprio esquadro. Como eu não consigo aqui no programa que eu estou usando, eu vou usar a régua entre o esquadro aqui para fazer a mesma coisa. Você vê que esses dois triângulos que a gente tem, eles são semelhantes, então eles são proporcionais. E a gente conseguiu fazer a nossa regra de 3. Ou seja, esse ponto aqui, que é a intersecção aqui do aproximadamente aqui, que a linha é um pouco grossa e aí não marca bem. Mas aproximadamente aqui é a intersecção entre esse segmento e o eixo. E vai ser o valor menos raiz de 10. Tá bom, a gente fez tudo isso para a gente conseguir marcar um ponto. Vamos então marcar esse ponto, senão o exercício não fica feito. Eu vou apagar todo o resto aqui. E marcar esse ponto aqui com vocês. Precisa da régua. Põe a régua aqui rente ao eixo X. Se você tiver caderno de quadrinhos, isso é muito mais fácil, obviamente, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Esse ponto 10, eu preciso fazer uma reta paralela aqui com o eixo X. Então vamos fazer um ângulo aqui, pra gente aproveitar o ângulo reto, certo? É o que a gente viu hoje de reta perpendicular. A partir de estar bem alinhado aqui, a gente consegue traçar uma reta perpendicular ao eixo Y, paralela ao eixo X. Da mesma forma, se eu coloco aqui no raiz de 5, eu aproveito esse ângulo aqui de 90 graus. Independente da forma como você faça, tudo que a gente está fazendo nesse ponto do exercício é aproveitar o ângulo de 90 graus do esquadro. Simples assim. Então, eu posso pôr minha régua aqui, mas como eu vi que ali já deu a distância e esse lado aqui aparentemente eu consigo marcar, eu vou marcar aqui mesmo. Pronto, aproveitei o ângulo de 90 graus do esquadro. E esse ponto aqui que é a intersecção vai ser aquele que eu queria desde o começo. Então, esse ponto aqui é o meu ponto raiz de 5 menos raiz de 10. Tudo isso para treinar reta paralela e perpendicular. Agora, o que o exercício pede? Desenhe o vetor cuja origem está na origem do eixo cartesiano e a extremidade é esse ponto daqui. Última coisa que falta, e a coisa mais fácil. Vamos fazer isso. Então, é simplesmente passar um segmento aqui para fazer o segmento orientado, que é o meu vetor.
fazer em preto. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na régua. Só com esse. Vai ter que ser em azul aqui. Não tem essa cor pra passar. Pronto, supondo que esse segmento liga esses dois pontos. A origem é ali na origem do eixo cartesiano, a extremidade é nessa outra ponta. E esse vetor aqui em azul vai ser o resultado que eu obtive. Espero que tenha sido possível entender o procedimento para conseguir uma reta perpendicular, que basicamente é aproveitar o ângulo reto do esquadro, e também qual o processo que a gente faz para conseguir uma reta paralela, que é simplesmente utilizar a régua como trilho e preservar o ângulo do esquadro. Obrigada para quem assistiu até aqui.